A paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Semente de Fé. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Cristiano Carvalho e gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra para o fortalecimento da nossa fé, né? E eu acho que é uma palavra que, essa palavra fala muito comigo, é uma palavra que vem bem ao encontro dos tempos que nós temos vivido. É um livro tão curto e que eu acho que fala tão grandiosamente, né, ao meu coração. É o livro de Abacuque. Ele tem só 3 capítulos e a gente vai dar uma rápida explanada nele para extrair, né, algo de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Então eu gostaria que vocês abrissem no livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 2. Que fala que é quando Abacuque questiona Deus a respeito de tudo que ele tem visto ao redor dele. Na minha Bíblia diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Só até aqui. Depois nós vamos para o capítulo 2, a partir do versículo 1. Abacuque 2, 1, que diz assim: Porei-me-ei em minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e viajarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que se possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? E no último capítulo, que é o capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim, é uma passagem bem conhecida. Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Desde sempre, não somente nesse momento, mas desde sempre esse livro falou muito ao meu coração, porque você vê 3 momentos distintos, você vê o início, o meio e o fim da história e a mudança de postura, que é exatamente aquilo que Deus espera de nós, né? No primeiro capítulo, Abacuque começa perguntando para Deus: até quando eu vou continuar vendo esse horror que eu tenho visto à minha volta? E é o horror que nós temos visto à nossa volta, né? Tantas situações horríveis, tantas mortes, tantas perdas, tanto luto, né? Seja por pessoas que nós amamos, seja por situações, seja por um emprego que se perdeu por conta da pandemia, quantas pessoas perderam seus lares por causa da pandemia, quantas pessoas perderam o casamento, né? Porque o confinamento trouxe tanto atrito que se tornou impossível continuar junto, né? O diálogo, o amor, a compreensão dentro dos lares acabou dando lugar para a síndrome do pânico, para o desespero, para a falta de diálogo e de compreensão, né? E nós temos visto tantas coisas nesses últimos 3 anos, vamos dizer assim, né? Quase 3 anos, que certamente em algum momento você se perguntou para Deus: Senhor, até quando isso?
Até quando eu vou continuar vendo tudo isso que eu tenho visto? Tanta destruição. O que é isso, meu Deus? O que é isso que eu tenho visto de tão horrível, né? E no capítulo 2, Abacuque toma uma postura de homem de Deus, que é verdadeiramente a postura que o Senhor espera de nós. Ele começa o capítulo 2 dizendo: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e aguardarei para ver o que o Senhor vai me responder. E essa deve ser a nossa postura de servo de Deus. Se coloca na postura. Independente das situações. Eu estou vendo destruição. Se coloca na postura. Mas me falaram. Se mantém na postura. E aguarda o que Deus vai te dizer. E aqui o que Deus está dizendo para cada um de nós vai se cumprir. Escreve com letras bem grandes para que quem passar correndo possa ler. Porque no tempo oportuno, e aí é isso que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Olha, no capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. No tempo determinado. Não é no nosso tempo. Então Deus está dizendo, olha o que está acontecendo ao teu redor. Toma uma postura de homem, de mulher, de servo do Senhor. E ouve o que Ele diz para a tua vida. E o que Ele diz neste dia para as nossas vidas é: pode escrever em letras garrafais, porque a minha promessa não mudou. Porque a minha promessa continua ativa sobre a tua vida. Eu não me movo por situações de homens. Eu não me movo por promessas de homens. Muitas vezes nós temos uma promessa e o homem diz que não vai fazer, o homem diz que vai nos prejudicar, o homem... Não. Nós não vivemos debaixo de jugo maligno, nós vivemos debaixo da promessa do Senhor. E o que Ele diz para as nossas vidas no dia de hoje é: escreve em letras grandes, porque no tempo oportuno vai se cumprir. E aí, olha o que diz lá no capítulo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ou seja, a fé é a firme certeza das coisas que não se pode ver, mas que se esperam. Nós temos verdadeiramente guardado a nossa fé? Nós temos conseguido, em meio a todas essas situações, continuar crendo? Ou será que as situações que se levantaram, que tudo aquilo que a gente está vendo de horror e tudo aquilo que ele viu de horror no capítulo 1 está abalando a nossa fé? Porque nós viveremos pela fé. O justo viverá pela fé. O que nós crermos, então nós viveremos. E no que nós temos crido, o quanto os fatores externos têm alterado a nossa fé a ponto de nos fazer deixar de acreditar que a promessa do Senhor vai se cumprir no tempo determinado, no tempo oportuno do Senhor. Então, que nós tenhamos uma postura de atalaias, que nós temos uma postura de servos do Senhor. Eu estou vendo a situação, mas a situação não vai me corromper, a situação não vai tirar minha fé, porque se Deus diz que vai fazer no tempo oportuno do Senhor, a promessa dele é boa, perfeita e agradável, e ela vai se cumprir na minha vida e na vida de todos aqueles que estão debaixo do meu joelho de oração, na vida de todos aqueles que eu tenho apresentado diante do Senhor, seja a tua esposa, seja o teu marido, seja o teu filho, qualquer que seja a situação que você tem apresentado diante do Senhor, no tempo oportuno do Senhor, o socorro virá, a transformação virá, a restauração virá, ainda que pareça que nada está acontecendo, ainda que pareça que só tem destruição à minha volta. Mas o homem e a mulher de Deus, ele se coloca na postura, mesmo em meio ao vale de ossos secos, mesmo em meio à destruição, ele se coloca na postura. Ele ouve o que Deus diz a respeito daquela situação. E aí no capítulo 3, a partir do versículo 17, o que ele diz?
Ainda que a figueira floresça, ainda que não haja frutos na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor. Então, quer dizer, ele está louvando e exaltando ao Senhor. Ou seja, independente do que acontecer, independente de resultados, independente de que quer que seja que eu esteja vendo, eu me alegro no Senhor, porque eu sei que no tempo oportuno do Senhor a promessa vai se cumprir, porque eu viverei pela fé. E a minha fé não está baseada em coisas humanas, mas está baseada numa promessa de um Deus que é fiel para cumprir a promessa dele na minha vida e na vida daqueles que eu oro. Então, vamos orar nesta noite para que o Senhor venha a verdadeiramente nos fortalecer, para que nós tenhamos a postura que Abacuque teve. Ele disse: Senhor, olha tudo que eu estou vendo, por que o Senhor está me mostrando tudo isso? E aí ele faz uma pergunta, mas o que ele faz? Na sequência, ele toma a postura, coloca-se no lugar dele, vigia e aguarda a resposta do Senhor. E mediante a resposta do Senhor, ele espera e glorifica. Porque o justo viverá pela fé. Se eu glorifico em meio à tempestade, quando tudo se levanta, quando as situações e as pessoas estão dizendo que não vai acontecer, então sobre a minha vida virá o sobrenatural de Deus. Para mostrar que Deus é Deus, para mostrar que o Deus que está sobre a minha vida não é um Deus que age de acordo com o que as pessoas acham, mas ele é um Deus que é fiel para cumprir a promessa dele, independente do que eu esteja vivendo, independente do que eu esteja vendo, independente do que aparece que a situação tende para este lado. Não. Deus faz as coisas loucas para confundir os sábios, os que se acham sábios. Então, quando você começa a olhar, você vê que a palavra está entrelaçada. Eu preciso viver a firme certeza. Eu preciso viver como se eu já estivesse recebendo a minha bênção, porque isso é fé. Ah, mas é impossível. Eu sirvo Deus do impossível. O meu Deus disse que vai fazer, então ele vai fazer e ponto. Não interessa o que o homem falou, não interessa o que a situação disse. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer e acabou a conversa. E eu vou viver. E isso tem que estar gravado nos nossos corações. Então vamos orar para que o Senhor verdadeiramente nos fortaleça e nos faça ter essa postura que Abacuque teve. Em meio à destruição, ele clamou ao Senhor. Ele ouviu a resposta do Senhor e ele glorificou o Senhor. Essa é a nossa parte como servos de Deus. Se manter na postura. Mesmo em tempos, não sei porque a política, não sei porque o próximo presidente, não. Eu sei de uma coisa, que eu estou guardado pelas promessas do Senhor. Existem promessas do Senhor para a minha vida e elas irão se cumprir, independente de presidente, independente de governo, mas eu preciso ser um atalaia do Senhor. Eu preciso ser um homem que olha com olhos atentos aquilo que está acontecendo à minha volta e que apresenta diante do Senhor. E isso não é tomar partido político, é dizer, ore pela tua cidade, ore pelo teu bairro, ore pelo teu município, pelo teu estado, pelo teu país, pela tua nação, e entrega para o Senhor. Porque isso é postura de homem e de mulher de Deus. E determina que é Deus sobre esta nação. Há Deus em Israel, há Deus no Brasil, sobre o Brasil. E é um só Deus. Determina o poder do Senhor sobre esta nação, que esses governantes serão dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos levantar atalaias, nós precisamos levantar homens e mulheres que verdadeiramente oram por essa nação, que se preocupam que o Espírito Santo de Deus seja quem dirige, que o governo do Senhor está sobre esta nação, esteja sobre esta nação, e não que sejamos uma nação desgovernada. Porque em vão vigia se o Senhor não guardar. Então, se o Senhor não fizer, se o Senhor não dirigir, está desgovernado. Se o Senhor não governar sobre uma nação, ela está desgovernada, ela está fadada ao fracasso. Mas nós
não só sobre a nossa casa, mas sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja. Temos que ter a postura de homens e de mulheres de Deus. Senhor, até quando eu vou ver isso? Mas eu vou me colocar na postura, eu vou ouvir o direcionamento que vem do Teu Santo Espírito. E aquilo que o Senhor disser, eu vou crer que vai acontecer, independente do que os fatos estejam me mostrando. E então eu vou glorificar o Teu nome. Porque eu já vou glorificar, aliás, desde agora, porque eu sei que a Tua palavra é verdade para se cumprir. Amém? Vamos orar e pedir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que venha nos fortalecer para que tenhamos uma postura como essa de Abacuque. Início, meio e conclusão. E a conclusão é sempre louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Sempre, na vida daquele que busca, na vida daquele que serve, na vida daquele que acredita verdadeiramente no Senhor, nas promessas dele, sempre haverá o louvor ao Senhor, porque Deus é fiel para cumprir as promessas dele na vida de quem o busca. Amém? Eu vou te convidar a orar comigo em concordância como igreja, para que verdadeiramente nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus e tenhamos postura de servos, de verdadeiros homens e mulheres de Deus, para cumprir o nosso chamado de atalaia do Senhor, de verdadeiramente ver o que está acontecendo com olhos espirituais, não apenas com olhos carnais, que o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos espirituais, tomar verdadeiramente a nossa postura, aguardar a resposta que vem do Senhor e glorificar ao nome do Senhor, já crendo, sempre crendo que Ele é fiel para cumprir a boa promessa dele sobre as nossas vidas e sobre tudo aquilo que nós apresentamos diante dele. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te clamar por este tempo na tua presença. Nós queremos te pedir, Senhor, tira a trava dos nossos olhos, tira a escama dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, que nós possamos ver e ouvir com olhos e ouvidos espirituais, Pai. Ensina-nos a cada dia a ouvir a voz do teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra que está no livro de Abacuque venha se cumprir sobre as nossas vidas, fortalece a nossa fé. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que é aquele que nos governa, que é aquele que nos dirige. Nos ensina, Pai, a ter uma postura como Abacuque teve, Pai. De enxergar tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. De tomar uma postura, Senhor, diante de Ti. De ouvir a Tua voz. De ser direcionado pelo Teu Santo Espírito, Pai. E verdadeiramente louvar o Teu nome. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, que haverá paz, que toda a insônia, que todo descontrole, que todo desgoverno, que tudo aquilo que tem angustiado e oprimido a vida dos teus filhos, Pai, neste dia cessa. Sela a mente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de tudo aquele que tem ouvido a perturbação do inimigo, Pai, porque a mente é o nosso principal campo de batalha. Mas eu declaro mentes seladas, mentes levadas cativas a Ti, Senhor, em nome de Jesus, vai alcançando as mentes, vai trazendo alívio nos corações. Escreve a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, nos corações dos Teus filhos, porque ela é verdadeira e ela vai se cumprir. A Tua palavra no livro de Abacuque diz, escreve em letras grandes para que quem passa correndo possa ver, porque no tempo determinado vai se cumprir e o justo viverá pela fé. Fortalece, Senhor, a nossa fé, para que nós possamos continuar crendo verdadeiramente, crendo de coração, que a Tua promessa vai se cumprir, independente do que nós estejamos vendo, independente do que tenham dito, independente de sentenças, Pai, porque o Senhor é o Deus que quebra sentenças e que transforma maldição em bênção. E nós cremos que a Tua palavra é verdade sobre as nossas vidas, Pai. Traz alívio, traz conforto, traz consolo. Espírito Santo, Tu és o nosso consolador. Tu és aquele que nos sustenta de pé. Fortalece a nossa fé. Escreve esta palavra no dia de hoje nos nossos corações. Traz paz àquele que tem vivido situações de opressão.
Eu determino paz, eu declaro alívio, eu declaro, Senhor, o quebrar de sentenças malignas, porque nós não vivemos debaixo de sentenças, nós não vivemos debaixo de julgo de homens, de palavras proferidas por homens, mas nós vivemos debaixo da tua promessa e nós temos a certeza, a firme certeza de que ela é verdade, que ela vai se cumprir nas nossas vidas, Pai. Alcança cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a tua paz que excede todo limite e todo entendimento, Pai, porque é esta paz, é esta fé que vai nos levar a viver as tuas promessas. E que em nome do Senhor Jesus Cristo sejam levantados homens e mulheres atalaias nesta nação para orar, assim como Abacuque orou, para se posicionar, para ouvir a tua voz e clamar e exaltar ao teu nome, porque tu és o único Deus sobre esta nação. Tu és o único Deus sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Tu és o único e suficiente Senhor da nossa nação, Pai. E nós declaramos o teu poder, a tua unção em cada lar. Nós declaramos o teu poder e a tua unção em cada família, em cada casamento, em cada relacionamento de pais e filhos, em cada situação de enfermidade. Entra, Senhor, e cumpre a tua palavra, Pai, porque nós cremos que ela é verdade. E no dia de hoje, nós já temos a paz que excede todo entendimento, porque sabemos que independente do que as situações apontam, do que homens apontam, o Senhor continua sendo Deus para cumprir com a tua boa, perfeita e agradável promessa sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Creia, creia. Eu vou deixar aqui no link um louvor, como eu sempre deixo, para encher o teu coração. Louve o Senhor, busque a palavra do Senhor, leia o livro de Abacuque, que é um livro curto, mas que fala tanto aos nossos corações. Se você não entregou sua vida a Jesus, entregue. E você vai viver as promessas que o Senhor tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e até o próximo vídeo do canal Semente de Fé.